Minha saudação aos irmãos e irmãs da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto. Também minha saudação a todos aqueles e aquelas que tiverem acesso a este vídeo. Estamos meditando nessa Escola da Fé as verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir do Catecismo da Igreja Católica. Preciso dizer que no Credo nós encontramos as duas grandes verdades da vida de Jesus ou da pessoa de Jesus. Encontramos o mistério da encarnação e o mistério da ressurreição. Estes dois mistérios da vida de Cristo nós celebramos ao longo do ano litúrgico, no Natal, a encarnação, e na Páscoa, a ressurreição. Então, no Credo, explicitamente, nós não encontramos os mistérios da vida oculta e da vida pública de Jesus. Mas é preciso que entendamos que da encarnação à ressurreição, nós temos, portanto, o que chamamos a vida oculta e a vida pública de Jesus. Por isso, vamos dizer que está, portanto, implícito no credo que Jesus faz um longo caminho, um caminho da encarnação até a ressurreição. E por isso podemos dizer, e a partir dos evangelhos, e a partir da própria vida de Jesus, podemos, de fato, meditar esses mistérios. Os traços comuns dos mistérios de Jesus é a revelação. Jesus é a revelação do Pai. Ele é a plenitude da revelação. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus. E o Pai disse, este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloco toda a minha complacência. Então, a revelação, Jesus é a revelação do Pai, ou a revelação divina se dá plenamente em Jesus. Também o mistério da redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pela cruz. A cruz comporta o mistério da redenção e, claro, o mistério da recapitulação. Em Jesus tudo foi recriado, em Jesus tudo foi recapitulado. Podemos dizer que a missão de Jesus, ou a vida pública de Jesus, é, portanto, antecedida por uma vida oculta, em que Jesus estava em Nazaré, e nesta vida oculta, nós podemos contemplar, além do nascimento de Jesus, que é o mistério da encarnação, podemos contemplar o Cristo que vai ao templo, levado, claro, por Maria e José, é apresentado ao templo. O Cristo também que ele prega aos doutores, que ensina aos doutores e que, portanto, naquela caravana é perdido e, portanto, encontrado no templo. Perdido e encontrado no templo. Podemos dizer que esses mistérios nós celebramos ou estão ligados ao tempo, portanto, do Natal. Agora, a vida pública de Jesus, ela tem uma tríplice preparação. E João Batista, que é o precursor do Senhor, e como precursor do Senhor, ele, vamos dizer, faz a transição do Antigo Testamento para a Nova Aliança, portanto, para Jesus. Depois, a tentação do Mestre, Jesus que é tentado, e, portanto, o batismo de Jesus. Esse tríplice evento, vamos dizer, marca, portanto, o início da vida pública de Jesus. O que Jesus fez na vida pública? Na vida pública, Jesus
pregou o reino de Deus. Toda a ação missionária do Cristo, ou toda a ação missionária de Jesus de Nazaré, que é o Cristo, estava em vista da pregação do reino de Deus. Assim, vamos dizer que os milagres que Jesus realizava, as parábolas, os sermões, os ensinamentos de Jesus, suas atividades, isto é, a ceia do Cristo, as refeições do Cristo, as visitas, o encontro com outras pessoas no caminho para Jerusalém, tudo isso está ou estava em vista da pregação do reino de Deus, do anúncio do reino de Deus. Jesus é, portanto, o anunciador do reino de Deus. E podemos dizer que entre os principais eventos do anúncio do reino de Deus está a transfiguração, em que Jesus apresenta para aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, antecipa a sua divindade, Jesus se dá a conhecer e também, claro, a instituição da Eucaristia. Esses 2 eventos, podemos dizer que tem um ápice dentro, vamos dizer, da pregação, do itinerário da pregação de Jesus ao reino de Deus. Neste itinerário da pregação do reino, ganha destaque também a subida de Jesus para Jerusalém. Jesus que vai para Jerusalém e é, portanto, aclamado rei pelo povo, por aquelas pessoas que, portanto, reconheciam em Jesus o Messias, o rei Messias que veio, portanto, realizar definitivamente a nova aliança e veio, portanto, nos dar, eu diria, a salvação. Então, o Jesus histórico, que é este Jesus em que nós meditamos e encontramos, vamos dizer, na pregação do reino, é o Jesus também que tem um relacionamento com o Pai. Encontramos nesta pregação do reino, Jesus falando com o Deus do reino. Ou seja, enquanto ele pregava o reino de Deus, e toda a vida de Jesus está voltada para esta pregação do reino de Deus, ele ao mesmo tempo se relacionava, falava com o Deus do reino. E este relacionamento com o Deus do reino é marcado por uma palavra, Pai. Jesus chamava a Deus, ou chamava o Deus do reino de Pai. E é bom que se diga que dentro do itinerário da pregação do reino, nós podemos de fato sintetizar que toda a missão de Jesus estava em pregar o reino e, portanto, apresentar este relacionamento que ele tinha de forma exemplar com Deus, chamando de Pai. Assim, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos, pelos pobres, sua aceitação ao sacrifício da cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição constituem a atuação de sua palavra e o cumprimento de toda a revelação, portanto, do seu amor por toda a humanidade. Então, aquele que nasceu é, portanto, o Jesus histórico, aquele que habitou no meio de nós e que viveu como nós, e ao mesmo tempo é aquele que ressuscitou, é o Cristo da fé, o divino entre nós. Toda
a vida de Jesus, sua missão, seu estilo de pregar o reino, seu projeto, deverá, portanto, ser o nosso projeto. Então, queremos dizer que o Cristo, que o Jesus histórico é, portanto, o Cristo da fé, que vamos meditar na próxima catequese falando sobre Jesus ressuscitado. Que Jesus de Nazaré nos ensine a pregar o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.